Você já se perguntou o que acontece após a morte? Será que existe uma nova vida por trás de tudo isso, sendo carnal ou espiritual? Pois bem, a Bíblia Sagrada ensina que depois da morte há uma separação de dois lados, e que iremos para um desses lados conforme as nossas obras. Há um paraíso celestial de muita paz para aquelas pessoas que fizeram bem, e um lugar atordoante com muito sofrimento e dor para aquelas pessoas que fizeram mal. Esse é um ensinamento da Bíblia Sagrada, só que tem um porém. Vivemos em um mundo com diversas crenças e religiões, e é através disso que surgem diversas teorias sobre o que acontece depois que o ser humano parte desse mundo. Mas antes de falarmos dessas teorias, vamos falar um pouco sobre o que acontece com o corpo humano após a morte. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel e você está no canal Mente da Riqueza. Caso goste do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, porque é de extrema importância. Então, vamos lá! Rigor mortis. Na tradução do latim, rigor significa rigidez e mortis significa morte. Esse é um sinal comum visível em alguém após o seu falecimento. Depois que uma pessoa morre, nos músculos acontece uma mudança bioquímica. Essa mudança faz com que os músculos fiquem endurecidos e a impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los, e pode levar cerca de aproximadamente 4 a 72 horas para o corpo relaxar e tornar flexível novamente. Vai depender da temperatura e da umidade do corpo. Quando o coração para de bater, existe um longo procedimento até a decomposição. Após o último batimento cardíaco, a cada hora que passa, a temperatura corporal cai cerca de 1 grau até se igualar com a temperatura do ambiente, fazendo que o cadáver fique frio ou gelado. Em um funeral, você provavelmente já viu um morto com a pele branca e com manchas arroxeadas. Isso ocorre com a falta de circulação de sangue. O sangue fica parado ali nas partes mais baixas do corpo, causando a descoloração da pele. Junto a isso, os gases acumulam dentro de suas cavidades uma substância chamada de sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico que cheira a ovo podre e que também causa descoloramento da pele. Por conta das bactérias que habitam no intestino do morto, o corpo começa a inchar e causar um cheiro horrível. Nessa fase, por causa do cheiro forte, insetos são atraídos e ali eles depositam seus ovos. Esses ovos viram larvas e o corpo fica ali como uma fonte de alimento para elas. Quando não há mais couro para se alimentarem, elas migram para outro lugar em busca de uma nova fonte de alimento. E por fim, vem a esqueletização, a etapa final de uma decomposição do corpo humano. Como não resta mais pele e cartilagem no cadáver, essa é uma fase mais longa, onde pode demorar semanas para o corpo se tornar completamente osso. Mas e aí? Será que depois da morte existe uma nova reencarnação? Pessoas mortas são conscientes? O que acontece depois da morte? Bom, como disse no início do vídeo, existem várias teorias. Segundo os Vedas, as 4 obras compostas em um idioma chamado sânscrito védico, Bhagavad, um dos livros mais importantes da literatura védica, diz da seguinte maneira: assim como uma pessoa abandona roupas velhas e coloca outras novas, da mesma maneira o habitante do corpo abandona corpos velhos e assume outros novos. Como vocês viram no trecho de uma dessas obras védicas, eles acreditam que a gente parte daqui para uma outra nova vida, e acreditam que o habitante do corpo não pode ser destruído. E não é só isso, há outras diversas teorias por aí. Por exemplo, você já ouviu falar que quando uma pessoa morre, a alma dela fica vagando por aí, e que já até apareceram no mundo real? É comum a gente ouvir esse tipo de relato, principalmente dos povos mais antigos, mas a questão é que não podemos afirmar nada. Já o que temos como mais popular é que depois da morte há um lado espiritual, e que as pessoas que morrem são julgadas pelas obras que praticaram no mundo real. A Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 3, a seguinte frase: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Com esse versículo, Jesus ensina a seus discípulos sobre 2 portas, uma larga e a outra estreita. A porta estreita leva para a vida eterna, e a larga leva para a perdição, ou seja, um caminho para o céu e o outro para o inferno. Mas então, qual é a sua crença? No que você acredita que acontece depois que uma pessoa morre? Deixa aí nos comentários, vai ser muito importante. Lembrando que não afirmei nada e que em nenhum momento ataquei alguma religião, só compartilhei algumas crenças. E foi isso o vídeo, espero terem gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.